Vamos lá então, iniciando o nosso trabalho. Reta final do Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico e comentários de José Herculano Pires. Bom, aqui no nosso encontro anterior, eu trouxe para vocês um pouco, sobre a biografia de Alta de Souza, para que nós fizéssemos a introdução desse texto número 38, uma pequena trova, bem interessante, porque nós que não estamos acostumados a esse universo de trovas e poesias, aqui no nosso estudo, estudamos aqui nos textos que chegam para nós, e também aqui somos brindados pela participação dos espíritos amigos, trazendo para nós também poesias, trovas, então enriquecendo aqui a nossa cultura contemporânea, que é tão pouco explorada, que temas que são tão pouco explorados por nós aqui. Mas vamos lá então. Uma trova, bom dia mami. Alta de Souza, ela diz assim para nós, uma pequena quadra. Amor, rememora a luz que do Cristo se descerra, um berço, um barco, uma cruz, e o bem redimindo a terra. Então, bem simplesinha aqui, na sua construção, mas muito rica no seu conteúdo. Então, novamente aqui, amor rememora a luz que do Cristo se descerra, um berço, um barco, uma cruz, e o bem redimindo a terra. Herculano Pires aqui, então, ele se dedica, trazendo para nós um texto extenso, fazendo aqui uma análise da trova. E ele diz assim para nós. Alta de Souza, a poetisa de Horto, foi considerada por Jackson de Figueiredo como a mais alta expressão do nosso misticismo, pelo menos do sentimento cristão, puramente cristão, na poesia brasileira. Atualmente, Alceu Amoroso Lima confirma essa opinião e acrescenta: Alta de Souza viveu em estado de graça, e os seus versos o revelam de modo evidente. Olavo Bilac, que prefaciou a primeira edição do Horto, acentuou: a nota mais encantadora do livro é a do misticismo. A poetisa mística, nascida em Macaíba, no Rio Grande do Norte, a 12 de setembro de 1876, descobriu na vida espiritual a dimensão maior da caridade, que é o amor em ação. E tanto cantou a caridade em seus poemas enviados do além, que no meio espírita fez surgir a campanha Alta de Souza, dedicada à coleta de alimentos para os desamparados, que se fez de casa em casa em várias cidades, como um chamado constante a todas as criaturas para a prática da fraternidade. Na quadra acima temos uma síntese de sua poesia do aquém e do além. A simplicidade dos versos, a espontaneidade da inspiração, que levaram Bilac a escrever: aqui a alma vibra em liberdade, sem a preocupação dos efeitos da forma, bem como o estado de graça e o sentimento de absoluta pureza, notados por Amoroso Lima, brilham com luz mais intensa nessa minúscula centelha poética. A razão de publicarmos essa quadra solitária está no seu poder de síntese conceitual e histórica. Esses 4 versos valem por um poema, por um sermão, por um ensaio, por uma aula, revelando da maneira mais simples todo o imenso poder de síntese da poesia e particularmente da trova. No plano conceptual temos a visão global, gestáltica, um insight do impacto do cristianismo na Terra. No plano histórico temos a visão do desenvolvimento temporal da mensagem cristã, toda ela sugerida em apenas 3 tempos, como no frêmito de uma fuga musical.
Bastaria essa trova para testar a autenticidade da psicografia de Francisco Cândido Xavier, porque Alta de Souza projetou-se nela de corpo e alma, através da forma e da essência, dando um nó que mostra a unidade da sua poesia terrena e da sua poesia celeste. Lembrando a célebre definição de Tétaro por Victor Hugo, podemos dizer que essa quadra é o point d'optique de toda a poesia de Alta de Souza. É o mesmo que ocorreu com Augusto dos Anjos no soneto Número Infinito, publicado em Parnaso de Além-Túmulo, e com Castro Alves no poema Brasil, recebido no final do segundo Pinga-Fogo do Canal 4. A palavra amor soa como um estampido no começo da trova, deflagrando os 2 primeiros versos na síntese da iluminação cristã no mundo. No terceiro verso, passada a explosão que veio do céu, temos o aparecimento de um berço na terra, simplesmente um berço, síntese da encarnação. A seguir, um barco balança sobre as águas e simboliza toda a pregação do Evangelho. Depois, em apenas 2 palavras, uma cruz, temos o fim trágico e ao mesmo tempo glorioso do ministério divino. E no quarto verso, a expressão do cristianismo, já não mais histórico, mas transcendente na sua imanência, simbolizando o bem platônico, a ideia suprema que se encarna na redenção. Note-se bem a dinâmica dessa microforma poética, em que as palavras funcionam, cada uma delas e todas em seu conjunto, como elementos assindéticos de significação conceptual e histórica. O poeta atinge a sua plena realização num momento como esse, que é o absolutamente, o resultado de toda a sua vivência lírica. Alta de Souza não pôde atingir esse momento supremo na sua trajetória terrena, mas o fato de atingi-lo no pós-morte oferece-nos a prova cabal da continuidade da existência. Não se pode atribuir ao médium esse resultado superior, na forma evidente de uma síntese dialética, de toda uma vivência lírica específica, a vivência testemunhada pela obra poética do Horto. Assim, toda a poesia do Horto se torna propedêutica, uma preparação existencial dessa mini-eclosão poética do gênio de Alta de Souza, que se dá no intermúndio mediúnico, à semelhança das façanhas místicas dos deuses gregos e romanos. A ligação interexistencial se evidencia no amadurecimento poético do após-morte. Nunca a trova provou de maneira mais positiva a sua equivalência na poesia ocidental, no haikai japonês. E o poder da palavra, na sua concentração significativa, na sua carga conceitual, jamais se revelou tão absoluto como nesse isolamento que o contexto da prova lhe permitiu ou até mesmo lhe impôs. Aos críticos da poesia mediúnica tem sempre faltado a boa vontade e a isenção de ânimo para encará-la objetivamente. Essa falta de objetividade leva-os a menosprezar de antemão o fato poético paranormal. Se encarassem a obra em si como objeto de exame, libertando-se do preconceito e da precipitação no julgamento, como Descartes já ensinava, não cometeriam tantas injustiças para com os médiuns autênticos e os autênticos autores espirituais. Falta-lhes, por estranho que pareça, a noção de que a obra literária é produto do espírito e não do corpo. Então aqui um comentário, que Herculano Pires traz para nós, analisando, na verdade, essa trova. E aqui, como nós vemos, só para a gente lembrar de tudo aquilo que ele comenta aqui para nós, mais uma vez aqui lendo essa pequena trova, diz assim então, Amor, rememora a luz que o Cristo se descerra,
um berço, um barco, uma cruz e o bem redimindo a terra. Então, como ele analisa para nós, né, e Herculano Pires ele tem essa sensibilidade de ver além das palavras, né, analisando o seu conteúdo, que a gente vê realmente aqui que é esse amor trazido por Jesus, nesse seu modelo perfeito de amor pela humanidade, e como ele coloca para nós aqui, primeiro, trazendo aqui o próprio amor que veio através do cristianismo. Depois ele traz para nós aqui um contexto histórico, quando ele coloca para nós o berço, o barco e uma cruz, ou seja, o berço podemos colocar como manjedoura, né? O barco, como Jesus ali fazendo ali as suas pregações, e a cruz depois a sua despedida aqui do mundo. E essa presença daquele amor que chega, e depois desse amor que é passado por Jesus aqui nesse período, o bem redimindo a terra. Fala exatamente sobre a redenção do nosso mundo. Que é, na verdade, esse tempo todo, né, desde a presença de Jesus até agora, é esse processo de transformação do mundo que vem de uma forma lenta, que vem de uma forma gradual, trabalhosa, né, e que parece que para nós ainda vai demorar bastante para que ele possa, de fato, se instalar entre nós, mas é um processo que vem exatamente ali com a previsão de ser um trabalho moroso, um trabalho que vai exigir sacrifício, não apenas de uma mão, não apenas de duas mãos, mas na verdade ali muitos pares de mãos que vão trabalhando junto, né, geração após geração, que vão aqui se sucedendo para fazer com que esse amor seja implantado, e Jesus então orquestrando, né, todo esse trabalho de transformação do nosso mundo, de redenção do nosso mundo. Então, nesse primeiro ponto, nós analisamos o conteúdo que é trazido para nós. E depois Herculano Pires traz também a grande dificuldade, bom dia, Maza, a grande dificuldade que existe para aqueles que, principalmente naquela época, né, hoje a gente vê muito pouco sobre isso, eu não me recordo de nenhum livro que tenha sido publicado trazendo para nós poemas que venham do mundo espiritual. Né? Então era bem aquela época do Chico mesmo, em que nós tínhamos ali muitos poetas, lá no final, no começo do século XX. Depois veio ali com Parnaso de Além-Túmulo, trazendo ali aquela coletânea de muitos autores. Então no presente nós não temos muito disso hoje. Mas naquela época, né, era muito comum que principalmente esses poetas do além, que começavam a se manifestar depois da desencarnação, naturalmente, que esses trabalhos fossem submetidos à análise, à crítica, né? Quando a gente fala ali a palavra crítica, ela não tem necessariamente ali um tom negativo. A crítica, na verdade, é um comentário que pode ser construtivo, pode ser neutro, né? Simplesmente dando a opinião daquele que faz aquela análise. Então, naquela época, os poemas, as trovas, eram analisadas principalmente pelos pares desses mesmos poetas. As pessoas conviviam, né? Eles conviviam uns com os outros naquele universo artístico, e aí então quando um desencarnava e depois vinha uma poesia, aí nós tínhamos a análise daqueles que ficaram. E nessa análise nós tínhamos então aqueles que ficaram, que eram a favor da ideia da reencarnação, da desencarnação, da possibilidade da continuidade da vida no além-túmulo, e havia aqueles então que eram completamente céticos com relação a isso. Completamente, não apenas céticos, mas procuravam realmente combater essa ideia da desencarnação, da ideia da vivência no mundo espiritual, principalmente misturando a ideia, digamos assim, de sobrenatural com a poesia, que para muitos ali era inadmissível. Era como se você contaminasse a arte com essa ideia da religião. Então isso é o que o Herculano Pires traz para nós. Então muitas vezes, que esse é o lado interessante também, quando vinha para nós uma poesia, como no caso dessa trova aqui, né, mas uma poesia também, que traz para nós um conteúdo de esclarecimento, que traz para nós ali uma mensagem, uma mensagem elevada, uma mensagem transformadora, e aqueles críticos se preocupavam muito mais em analisar o estilo do poeta, daquele que era o autor daquela poesia, do que analisar a sua essência. Então ficavam perguntando, mas será que é dele?
Será que não é dele? Será que foi ele que escreveu? Será que isso é verdade? E o conteúdo em si ficava completamente ignorado. E era ele que vinha exatamente para transformar, para trazer para nós esse grande ensinamento do mundo espiritual. Então, enquanto isso, chega para nós também aqui mais uma poesia, né, trazendo essas belíssimas palavras aqui, né, que inclusive trazendo também ali para nós, né, um acróstico. Olha que bacana, depois temos que montar para poder ver direitinho qual é a mensagem que é passada ali nas iniciais, né. Depois vocês vão montando aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, Alta de Souza, olha que coisa mais linda, né, Menina do Sol, trazendo para nós então aqui, né, uma poesia, né, fazendo com que as iniciais formem o nome da nossa querida Alta de Souza, né. Então vamos lá. A vinda da quadra se forma em versos, longos caminhos que as letras se fazem caminhar. Tempo que retorna aos pensamentos de agora e de ontem, a luz enriquecida nos poemas mais sublimes que eu consegui fazer. Denominado uma história que se vive através de contos curtos, e assim tudo se transforma em pura beleza. Senhor que me acolhe nas leituras e nas escrituras, o meu maior impulso nos momentos mais tristes e alegres onde me vejo inteira, um amor que por dentro, às vezes fechado, essas quadras nos fazem pensar. Zumbidos elevados, sinais que chegam e que vão, a verdadeira história de quem quer contar algo de si. Então, Menina do Sol, trazendo para nós, muito obrigado, seja sempre bem-vinda. É coisa linda, né? Então, para ilustrar cada vez mais, então, para nós, mais uma vez, que não estávamos acostumados, né, a esse universo poético, então nós estudamos com presentes, estudamos com poesias, estudamos com mensagens, com conteúdos de transformação e de elevação, né? E muitas vezes vemos aqui, né, somos brindados, né, com essas gotas de luz que chegam para nós. Muito obrigado. Então, é isso que nós percebemos, né? Então, né, vemos ali os nossos amigos brincando com a poesia e trazendo para nós ali toda a sua riqueza, né? Então, depois leiam com calma para absorver exatamente ali os nossos, né, a mensagem que é trazida para nós, para analisarmos ali, né, a riqueza daquilo que chega. Então é que nós observamos, né? Então, quando nós víamos no passado, como eu dizia, quantas e quantas vezes poemas como esses, que trazem para nós assim tanta beleza, acabavam ficando presos apenas na estrutura e nas palavras daqueles que eram críticos. Então nós estamos falando de uma época, né, em que era Castro Alves, Augusto dos Anjos, que para nós, hoje, são apenas nomes do passado. Né, Alta de Souza, por exemplo, também, apenas nomes do passado. Mas para aquela época eram nomes contemporâneos. Eram espíritos que tinham desencarnado há 5, 10 anos. Então era algo muito recente. E eram aqueles que conviviam ali, sentados lado a lado, declamando poesias ali, participando dos eventos, né, artísticos da época. E aí então quanta riqueza, quantos ensinamentos que vieram ou que vinham para despertar a humanidade, para despertar, inclusive, né, especialmente aqueles grupos, né, de poetas, de artistas, para essa realidade do mundo espiritual, e isso acabava ficando completamente ignorado. Porque a briga, na verdade, era para provar se era verdade ou se era mentira, se era verdadeiro ou falso, né, a autoria, né, verdadeira ou falsa autoria desse trabalho. E aí então acabavam perdendo o ensinamento que vinha para nós. Então temos aqui Alta de Souza, né, e mais esse poema belíssimo que a nossa querida Menina do Sol trouxe para nós, para a gente poder aqui então avançar no nosso estudo, né? Então só lembrando que Alta de Souza, como nós vimos na biografia passada dela, ela teve ali, né, a perda dos pais muito recente, né? Então como jovem ela acabou estudando numa escola de freiras e depois começou ali a trabalhar com poesias. Então nós vimos ali todo o texto que contava a história dela. E Herculano Pires traz para nós aqui também uma pequena biografia, né? Lembrando que ela nasceu em 12 de setembro de 1876. Então lá né, na segunda metade do século XIX, lá no Rio Grande do Norte. Né? Então depois, se vocês quiserem, pesquisem no Google aí Alta de Souza,
que tem a fotografia dela para conhecermos aqui essa nossa querida personagem que traz para nós aqui tantos ensinamentos também, né, que trouxe para nós tantos ensinamentos através do nosso querido Chico. Então, avançando aqui no nosso estudo, para o 39, temos aqui uma parte da vida. O a parte, só para a gente lembrar, é aquela situação em que quando nós estamos, por exemplo, no teatro ou no cinema, e os atores estão ali interpretando, né, o papel deles, né, aquela peça ou aquela cena do filme, e de repente eles param, viram para a plateia ou viram para a câmera e falam com o espectador. Então vocês já devem ter visto, né, vários programas de televisão em que os atores eles fazem aquela pequena pausa e conversam ali, ou contando alguma piada, ou falando alguma coisa, uma coisa séria, uma coisa mais reflexiva a respeito do tema que está sendo trabalhado. Então aqui a parte do além, em que a nossa querida Maria Dolores faz exatamente isso, né? Enquanto os espíritos ficavam naquele trabalho com o Chico e com outros escritores também, trazendo para nós tantos e tantos ensinamentos, nesse trabalho em especial de Maria Dolores, ela faz uma parte da vida. Então ela para de falar sobre os ensinamentos do mundo espiritual e foca nesse objetivo que nós vamos estudar hoje. Então é como se ela deixasse de falar sobre a realidade desse mundo para falar com alguém especial. E aqui, na introdução, uma introdução bastante triste, bastante dolorosa, intitulado Coração de Mãe. Então nós vamos aqui conhecer um pouquinho sobre essa mensagem que Maria Dolores trouxe, em que contexto, com que objetivo. Uma página de Il Core, de Edmondo de Amicis, que é um escritor italiano, né? E o core, né, o coração, né? Então, encarna-se num doloroso fato real no Brasil. Então, Edmondo de Amicis, só para lembrar aqui o período que ele viveu, só um instantinho, ele viveu de 1846 a 1908. Né? Então ele foi aqui, a obra de grande destaque dele foi exatamente o livro chamado Coração, ou Core. Aí o livro tinha o objetivo de criar uma identidade nacional e cultural para a Itália recém-unificada. Narra a vida de uma turma de alunos de escola pública e professor. Conta um conto por mês, exaltando em cada conto atos de heroísmo de um menino de cada uma das províncias italianas. Né? Então assim vai destacando para nós aqui um pouco dessa história. Então, Il Core é uma das páginas que aqui Herculano Pires faz referência, de Edmondo de Amicis, encarna-se num doloroso fato real no Brasil. Então essa história contada nesse livro, Coração, que se transforma numa realidade, aqui num fato que aconteceu no Brasil. A história do coração materno, que é arrancado do peito pelo filho ingrato, ainda vela por ele, torna-se história entre nós. Então esse fato aqui, aliás, esse conto, né, do filho que arranca o coração da mãe, que é contada nesse livro, Core, acaba se transformando ali quase que numa história real aqui no Brasil. Chico Xavier, ao enviar-nos uma mensagem abaixo de Maria Dolores para ser publicada no Dia das Mães, conta-nos o seguinte, ocorrido dia 25 de abril de 1972 em Uberaba. Uma senhora triste abeirou-se de nós e declarou-se em grande provação moral. Lamentou a própria viuvez e disse ser mãe de um filho único, atualmente dono de fina cultura intelectual. O filho, depois de altamente colocado, usando procuração que ela própria lhe confiara, conseguiu subtrair-lhe todos os bens, banindo-a do sítio próspero que ela ocupava com a antiga companheira de serviço.
reduzida a extremas necessidades, vira-se obrigada a empregar-se como doméstica. Mas, embora tudo isso, profundamente amargurada, não condenava o filho que ama tanto. Conquanto nos narrasse a própria situação, só falava nele com palavras de bênção secundadas de dor moral. Por fim, pedia ao espírito de Maria Dolores, a generosa poetisa desencarnada, que lhe desse algumas palavras de consolo. Confesso-lhe que muito me comovi com a história daquela mãezinha generosa e sofredora. E, com alegria, ao fim de nossa reunião, recebi a página que lhe envio. Então, esse aqui é o contexto que nós vimos, e por isso, então, uma parte da vida, quando Maria Dolores, então, direciona essa mensagem para essa mãe, deixando de fazer o trabalho dela, de, através das suas belas poesias, trazer para nós ensinamentos sobre o mundo espiritual. Então ela fala para essa mãe: escuta, alma querida, se alguém te menospreza o coração, ou te amarfanha a vida, a pancadas de injúria e de aflição, acaso, se a pessoa a quem o teu amor mais profundo se eleva é aquela que te espanca e te atraiçoa, procurando envolver-te em lufadas de treva, se o laço mais querido, porventura, contra o teu próprio peito, às súbitas se lança, a constringir-te em garras de amargura, buscando aniquilar-te a mais bela esperança, não nutras no caminho a mágoa por escolta, recobre a própria chaga entre bênçãos e preces, não retenhas em farpas de revolta o mal que não mereces. Aquele que te humilha desconhece, ainda mesmo que o perdoes, que articula no tempo trágica armadilha que o colherá depois. O coração que te ofende ignora, no fundo, por mais nobre se diga e por nobre se acate, que mais problemas soma a si mesmo no mundo ante as leis do resgate. Raciocinando assim, sob a verdade pura, não troques fel por fel, nem reproves em vão. Quem na terra, ao invés de reproche ou censura, precisa muito mais de ouvido e compaixão. Lembra-te de Jesus. Ama, serve e auxilia. Não ajuntes contigo espinhos onde estás, e onde a vida te eleve, hás de ser dia a dia uma fonte de amor e uma bênção de paz. Então, através dessa poesia que Maria Dolores traz para essa mãe, então, um recado, né, que traz dois pontos importantes. O primeiro, que o amor que ela devota é exatamente ali o que vai fazer com que ela cresça, porque ela renuncia a si mesma, dando a esse filho, né, lembra-te de Jesus, ama, serve e auxilia, para que ela não junte esses espinhos e que ela leve, né, que onde a vida te leve, hás de ser dia a dia uma fonte de amor e uma bênção de paz. Então esse é o recado primeiro para a mãe, falando que ela sim, né, deve seguir com Jesus, fazendo com que o amor, o serviço e o auxílio sejam ali, né, os pilares da sua existência, principalmente diante dessas provas tão difíceis. E no segundo ponto, como nós vemos aqui, é a instrução, trazendo para nós aqui, né, a imagem desse filho, quando diz, por exemplo, aqui para nós, quando diz aqui, aquele que te humilha desconhece, ainda mesmo que o perdoes, que articula no tempo trágica armadilha que o colherá depois. Então já mostra para nós aqui também essa lei do resgate. E diz assim, para reforçar nessa terceira estrofe: coração que te ofende ignora, no fundo, por mais nobre se diga e por nobre se acate, que mais problemas soma a si mesmo no mundo ante as leis do resgate. Então aqui, o filho que trai a própria mãe na sua confiança, até mesmo no seu amor,
é aquele filho que guarda para si também a mesma traição que um dia ele vai ter que colher. E a lei de causa e efeito. Então a gente vai lembrar que não é o castigo, porque nós lembramos que não existe um tribunal no mundo espiritual onde juízes ficam acusando aquele que pratica o erro. Mas, na verdade, ali somos nós mesmos que criamos as situações em que criamos em torno de nós, né, esse campo vibratório de desequilíbrio. E esse campo vibratório de desequilíbrio vai fazer com que nós, então, sigamos com ele, atraindo para nós essas situações dolorosas, até que nós, através de um trabalho interno, reequilibremos esse mesmo campo. Então não somos ali condenados e carregamos aquela marca, né, do pecado, digamos assim, como se diz popularmente, e onde quer que nós vamos, então, nós seremos punidos por isso. Mas somos nós que criamos em torno de nós. Nesse caso aqui, então, esse filho que comete essa traição contra a própria mãe, é aquele filho que cria em torno de si, então, esse campo de desequilíbrio, fazendo com que a traição seja para ele, então, exatamente a mesma lição que vai fazer com que ele aprenda através da prática, através das ações que ele praticou. Então aqui essa mãe faz o papel dele, e o filho está fazendo o seu papel. A mãe vai colher o resultado das ações, e o filho também vai colher aquilo que plantou. No plano espiritual, então, nós teremos, através dos livros do Chico, nós vamos então elaborando, né, situações em que esses espíritos vão se encontrar. Então o Chico, o André Luiz conta para nós, no plano espiritual, né, os espíritos que vão se reencontrando depois de uma desencarnação, em que nós temos um espírito que se encontra num patamar mais elevado e um espírito que se encontra numa condição mais atrasada. Nós vemos, né, a própria mãe de André Luiz, naquele trecho que eu sempre comento com vocês, que ela se encontrava já num plano mais elevado, que nem André Luiz tinha acesso a ele. E ela, então, depois de ter convivido com o pai de André Luiz, que foi um espírito bastante atrasado, ainda bastante fraco para lidar com as tendências inferiores, assim como também com as jovens com quem ele se envolveu durante o casamento, ali então nós vamos ver, né, uma esposa que tem ali os seus filhos, que tem ali o esposo, acaba sendo traída pelo esposo, né? E depois ela mantém ali o equilíbrio diante daquela situação, que foi o que nós vimos ontem, inclusive, estudando o Sexo e Destino, quando então vinha aquela recomendação de que suportar, né, a traição, suportar a violência, tanto quanto possível, em nome desse resgate que os espíritos, então, se comprometeram. Nesse caso, a mãe de André Luiz trouxe para nós essa lição. E depois, no plano espiritual, vendo ali que tanto aquele que foi o seu esposo... Tchau, André, vai com Deus. Então, aquele que foi o seu esposo, assim como também aquelas que participaram, né, daquela situação que para ela foi tão dolorosa, nós vamos ver que ela se programa para uma nova reencarnação, para reencarnar com esses mesmos espíritos. Agora não na condição de um espírito devedor, mas na condição de um espírito missionário, em que ela se comprometeu com aquele espírito, né, ela se programou para reencarnar naquele meio, para auxiliar todos aqueles espíritos a saírem daquela condição de sofrimento. Aqui então nós estamos vendo uma mãe que traz ali junto do seu filho, né, que reencarna junto ali com o seu filho, e ali então, nessa relação entre eles, ela recebe a traição como resposta. No futuro a gente se pergunta, né, se ela, se elevando espiritualmente e ocupando ali, morando nas esferas mais elevadas, se ela, pelo amor que ela devota ao filho, se programaria numa nova reencarnação em vir novamente como uma companheira desse espírito para ajudá-lo na sua elevação. Porque aqui o que nós vemos, enquanto a mãe se eleva, pela força e pelo amor que ela traz no coração, nós vemos o filho decaindo cada vez mais. Então um se eleva pela sabedoria, né, e pela fé, o outro se afunda em busca da satisfação pessoal.
Então são duas situações que nós vemos aqui. Uma lição que vai para a mãe e uma lição que vai para o filho. Muito bem, Herculano Pires então traz para nós aqui, né? Quando a vida aparteia, traz para nós aqui o ensinamento. Diz assim para nós Herculano Pires: esse a parte do além, nos diálogos da terra, como bem classificou Maria Dolores, é uma parte da vida. Os versos da poetisa nada mais fazem do que oferecer palavras de consolação à mãe aflita, que no dia das mães chora a sua dracma perdida, o filho que se deixou transviar nos caminhos do mundo. Aqui só para a gente lembrar, dracmas da vida fazem parte aqui de uma das passagens do Evangelho, aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós temos aqui então o versículo 8, que diz assim para nós. Quando Jesus traz aqui alguns ensinamentos, né? Ele fala, por exemplo, sobre a parábola da ovelha perdida, aqui do livro de Mateus, que também está em Mateus, né? E da dracma perdida, quando ele diz assim: ou que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia, não varra a casa e não a busque diligentemente até encontrar? E que, depois de a encontrar, não convoque as suas amigas e vizinhas para lhes dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Por isso, então, aqui, Herculano Pires faz essa comparação, quando ele diz assim, né, mais uma vez, os versos da poesia nada mais fazem do que oferecer palavras de consolação à mãe aflita, que no dia das mães chora a sua dracma perdida, o filho que se deixou transviar nos caminhos do mundo. O episódio relatado na carta de Chico Xavier é uma parte de angústia nos diálogos felizes do dia em que os filhos presenteiam as mães. É um fato social que se destaca entre os outros como um objeto, segundo a definição de Durkheim, ferindo a nossa sensibilidade como uma verdadeira cutilada. É por isso que a história de Amices a gente lembra é o poeta, né, o Edmondo de Amices, que conta a história do filho que arranca o coração da própria mãe. É por isso que a história de Amices, em sua fabulação poética, transforma-se em história de vivência de uma família brasileira. Esse coração de mãe que abençoa o filho ingrato, mesmo depois de arrancado do peito, já não é um símbolo, mas um órgão vivo que pulsa em carne e sangue. A mãezinha sofredora que buscou a consolação espiritual, com as mãos vazias dos bens terrenos, contando seu drama ao médium, foi atendida pela poetisa do além, e esta soube indicar-lhe os rumos do comportamento certo, aprovando-lhe a conduta materna de perdão e amor. Note-se que a tonalidade poética da resposta é atenuada pelo esforço de consolar. Os recursos poéticos de Maria Dolores não brilham nesse poema através das imagens habituais, porque a objetividade do fato social esmagou a sensibilidade e a imaginação da poetisa. Temos, no caso, um típico momento de angústia, um instante de terror kierkegaardiano, em que as musas se calam diante da realidade existencial implacável. A poetisa emudece para que fale a compaixão. Então, Herculano Pires, mais uma vez aqui, ele trouxe para nós, então, essa análise sobre o poema de Maria Dolores, vai com Deus braço, essa análise sobre Maria Dolores, para que nós, então, vejamos o ensinamento e, mais uma vez, né, a parte da vida, o modo como Maria Dolores se dedicou a acolher essa mãe, especialmente nesse momento, em que o Dia das Mães traz para nós essa história tão dolorosa.
e também aqui para nós, né, como ensinamento, como nós vimos aqui, só um instantinho, tá. Como nós vimos aqui, trazido também por Herculano Pires, ele vai falando para nós aqui sobre a forma como Maria Dolores deixou, né, de usar as suas características naturais para falar do mundo espiritual, para tentar, através da poesia, trazer então essa mensagem para essa mãe. Então, quanta dor nós vemos aqui, né? Quanto sofrimento. E o ensinamento também que vem para nós é que quando nós lemos na teoria, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala, né, honrai ao vosso pai e à vossa mãe, tem dois pontos interessantes também que Kardec apresenta para nós lá no livro. Porque ele diz assim que os filhos devem honrar os pais, mesmo que os pais não sejam bons pais. Podem ser aqueles pais indiferentes, aqueles pais que machucam seus filhos, machucam moralmente, machucam espiritualmente. E mesmo assim vem a orientação para que os filhos continuem sendo bons filhos. Porque o filho, não existe justificativa, e ela mesma, a Maria Dolores, traz para nós aqui na sua última estrofe, no segundo verso, no primeiro e segundo verso ela diz assim: raciocinando assim sob a verdade pura, não troques fel por fel, nem reproves em vão. Quem na terra, ao invés de reproche ou censura, precisa muito mais de ouvido e compaixão. Ou seja, precisa muito mais de esquecimento e compaixão. Então, trocar o fel por fel. Então, naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que traz que muitas vezes aqueles que não são bons pais poderiam então justificar a ação daqueles que se tornam maus filhos. Então, ser um mau pai não significa que justifica que o filho também corresponda da mesma forma, trocando fel por fel. Os pais estão fazendo o papel dele de pais, que muitas vezes falham nesse papel. Mas os filhos não podem usar isso como justificativa para que eles sejam maus filhos. Quando eles falam, por exemplo, né, que você deve amparar seus pais até o fim da vida, porque no começo eles que deram a vida e tudo mais, né? No nosso mundo de hoje, existe uma prática, né, uma ideia que é muito simples e é bastante cultural entre nós, né? Então, quer dizer, se alguém te trata com indiferença, você vai responder com indiferença, como se o erro do outro justificasse o nosso próprio erro. E nesse mesmo capítulo que fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe, também fala dos filhos. Quando dizem para os pais continuarem sendo os bons pais, mesmo que os filhos sejam maus filhos. Porque os pais fazem o papel de pais. E os filhos fazem o papel de filhos. E a ação de um não justifica a ação do outro. E é exatamente o que Maria Dolores traz para nós aqui nessa mensagem. Quando ela então lembra, né, que apesar do filho se comportar dessa forma, ela tem que continuar sendo essa boa pessoa, essa pessoa nobre, essa pessoa que traz esses valores, porque como lembra Madre Teresa de Calcutá naquele poema que nós estudamos, a nossa relação é direta com Deus, não com os outros. Eu não posso dizer que eu me tornei mal porque Ele me fez ser mal. Porque no momento em que você se depara com Deus, você vai ter que justificar por que você se tornou uma pessoa má. Foi por causa dele. Não, mas você tinha a escolha de não ser mal. Então você escolheu ser mal. E ele não pode se tornar uma desculpa. E isso acaba sendo para nós também o mesmo conteúdo que nós estudamos ontem no Sexo e Destino a respeito do casamento. O fato de um companheiro abandonar o compromisso, se tornando aquela pessoa que muitas vezes machuca o cônjuge na relação, não justifica que o outro cônjuge abandone também o compromisso. Mas eu abandonei o compromisso porque ele abandonou primeiro. Mas na verdade os dois se comprometeram.
E é por isso que nós vemos aqui, então, tanto na relação entre casais, como na relação entre pais e filhos, assim como na relação também social entre nós, para nós aqui no nosso mundo encarnado, nós temos uma dificuldade enorme para poder entender esse princípio. Porque tudo que nós fazemos de um modo muito imediatista. Nós queremos que o resultado aconteça agora. O nosso senso de justiça é um senso muito imediato. Então, assim, se ele cometer um erro agora, eu serei aquele que farei com que ele pague por esse erro. E, na verdade, nós temos leis que fazem isso. Inclusive, né, leis que também vão nos colocar na mesma balança, para poder pesar ali as nossas escolhas, as nossas ações, diante daquilo que nós escolhemos, diante daquilo com que nós nos comprometemos. Então eu nunca vou poder justificar que o meu erro foi causa do erro do outro. Até poderia dizer que por ignorância, por falta de conhecimento, por fraqueza moral, eu acabei cedendo aos meus próprios impulsos para poder responder à altura daquilo que eu recebi. Mas nesse caso, quando eu falo que eu tomei as minhas próprias decisões, eu vou responder por aquilo que eu fiz, não por aquilo que o outro fez. E esse, para nós, é um desafio enorme na nossa existência terrena. A Angelina colocou para nós: nossos pais, mesmo pessoas simples, nos guiam ao bem. A gratidão a eles pelos que somos hoje, né? Então, é aquela ideia, né, Angelina? Só o fato dos pais terem nos permitido reencarnar já é uma dádiva enorme. Já é uma dádiva extremamente grandiosa. Mas nós não percebemos isso, nós achamos que a biologia é algo simples, algo automático que não precisa ser valorizado. E aqueles cuidados iniciais que, naquele começo, né, nos guiará no bem, né, joia? Então, após ali o nascimento, tem aqueles cuidados iniciais para que nós nos tornemos aquilo que somos hoje. Então, esse é o grande ensinamento que Maria Dolores traz para nós. E nós concluímos aqui no nosso último texto, o número 40, pais de família, que veio bem casado, né, com aquele que trouxe para nós no anterior, no número 39, falando sobre a experiência dessa mãe. Vem agora essa mensagem. Então vamos a ela para a gente poder concluir aqui e já encerrar o nosso livro, inclusive. Pais de família. Uma mensagem aqui de Emmanuel, né? Mas na introdução nós temos assim: Chico Xavier conta-nos como foi recebida a mensagem abaixo. Antes das tarefas programadas, muitos dos visitantes, notadamente dos mais jovens na vida física, solteiros e casados, faziam perquirições sobre as diretrizes dos bons espíritos às pessoas que tivessem pais e mães de trato difícil. Vários companheiros destacando os obstáculos de que se sentem objeto. Os estudos realizados reportam-se à questão 203 do Livro dos Espíritos, aberto, como sempre, ao acaso. Ao término da reunião, o nosso caro Emmanuel escreveu a página que lhe envio. Então, na questão 203, só para a gente contextualizar aqui as nossas ideias, então vem aqui do Livro dos Espíritos, parentesco, filiação. Da mensagem, então, 203, transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então aqui, essa questão que acabou se tornando, então, objeto de estudos daquele grupo, né? Então aqui, Chico Xavier, então, e o grupo falava exatamente sobre isso, porque, como é colocado para nós, aqui nessa questão 203,
fala para nós se os filhos, né, trazem ali parte da personalidade dos pais. Já que, como os filhos são criados pelos pais, são gerados pelos pais, a ideia é uma geração apenas biológica ou é uma geração também moral? E na resposta mostra exatamente isso, né? Aqui no final diz para nós que dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa, da mesma forma que você pode ter um pai corrupto, ter um filho honesto, um pai agressivo, ter um filho calmo, um pai honesto, ter um filho que é desonesto, e assim vai. Porque aí nós temos ali cada indivíduo, apesar das influências e tendências que muitas vezes ambos trazem, já que podem vir comprometidos do passado, por tendo vivido a mesma experiência, nesse presente eles podem trazer personalidades parecidas. Por isso que aquela expressão que é utilizada, ele puxou o pai, tanto naquilo que presta como naquilo que não presta. Então, na verdade, são espíritos que trazem tendências semelhantes. Espíritos que, por terem vivido experiências no passado, hoje se juntam para que ambos se ajudem nessa regeneração. E muitas vezes podem fracassar. Ou espíritos que foram bons companheiros no passado, que hoje reencarnam trazendo também princípios nobres e semelhantes. Então, nessa resposta, nessa questão que é apresentada, mais uma vez, né? Jovens na vida física, solteiros e casados, faziam perquirições sobre as diretrizes dos bons espíritos às pessoas que tivessem pais ou mães de trato difícil, vários companheiros destacando os obstáculos de que se sentem objetos. Então, da mesma forma que temos ali, né, aquela mãe que trouxe o relato de um filho problemático, aqui agora nós temos o contrário, são os filhos que trazem para nós essas dúvidas a respeito, né, da conduta, da personalidade dos pais. Depois aqui Emmanuel traz para nós uma mensagem. Antes disso, né, vamos aqui a nossa mensagem que chega para nós, muito obrigado. Diz assim: um turbilhão de pensamentos pesados chegam até mim, e como as nuvens pesadas numa rebelde e grande tempestade, me enchem de teorias fantasmagóricas nas minhas linhas mentais, e eu aos poucos, enlouquecendo, vou caindo nessas tristes vibrações que só carregam essa intensa água através do choro intenso que nunca para dentro de minhas piores memórias que trago dentro desse espírito que ainda não consegui vencer as más intenções que suplicam por uma melhora espiritual e demoram a chegar. São tanto tortuosas as questões que não poderia eu discernir nesse momento, mas são as piores angústias que algum ser poderia passar, e eu ainda passo nesse espaço vazio e vago que tenho que estar presa a situações influenciáveis dentro desse lugar onde não vejo nada, só escuto sussurros e gritos que a minha mente nunca calam. Trago sentimentos ainda sombrios, e se assim preciso for, trago meu pedido angustiante de um sinal melhor, para que eu possa mudar nesse meu tempo, que nunca para, o tempo da desordem mental, um tempo que sei ainda muito perdido nas piores constatações de momentos vividos entre vós nesse orbe, que me quis melhor e eu acabei pior. Mostre-me o melhor caminho para que eu possa sair dessa roda, desse redemoinho, né? Então, nossa irmã trazendo para nós aqui esse depoimento doloroso, também falando ali sobre as suas angústias como consequência do modo de vida que nós tivemos, né? Nós lembramos, conforme Raul Teixeira sempre destaca para nós, tal vida, tal morte. Né? A vida que nós tivemos é a vida que vai se refletir para nós no plano espiritual. Mas seja em que ambiente for, seja aqui no mundo físico, na nossa vida que já passou, para essa vida que virá no futuro, nós sempre temos oportunidade de recomeçar. E o recomeço começa exatamente na tranquilidade, né? Quando nós tranquilizamos o nosso coração, elevamos o nosso pensamento e mentalizamos com Jesus, para que Ele possa trazer essa luz
né, essa luz dentro de nós, iluminando, acalmando, acerenando. Muitas vezes nessa ansiedade que nós temos de terminar alguma coisa dolorosa que nós começamos, para começar algo novo, esse período, esse intervalo, é sempre um intervalo muito, muito problemático. Porque nós nunca pensamos que primeiro é preciso acalmar para recomeçar. Nós nunca conseguiremos começar algo novo se nós ainda trouxermos o velho. Então é nesse momento em que nós paramos, elevamos o nosso pensamento, pensamos em Jesus, conversamos com Ele, e façamos isso, né? É importante que nós façamos isso o tempo todo. Como se fosse um mantra. Cada momento em que a angústia surge, nós começamos a fazer a prece. Surge novamente, voltamos à nossa prece. Até o momento em que a nossa prece naturalmente vai, então, acalmando, né, no seu padrão vibratório, vai acalmando nesse turbilhão, nessa tempestade em que nós estamos envolvidos. Então é aos poucos que esse sol começa a brilhar dentro de nós. Então tudo deve vir com muita calma, com muita serenidade. E sempre pensando no melhor que o futuro vai trazer para nós, com toda certeza. Emmanuel traz para nós então aqui nessa nossa mensagem. Diz assim: na Terra, habitualmente, esperamos encontrar em nossos filhos gênios de grandeza moral. De igual modo, quando na condição de filhos, desejamos possuir nos pais modelos intocáveis de virtude. Mais longamente internados na escola física, vamos reconhecendo, a pouco e pouco, seja qual seja a posição que nos cabe no mundo, que somos o que somos, criaturas ainda incompletas a caminho da perfeição, unidas transitoriamente umas às outras, entre as paredes do lar ou nos compromissos domésticos para fins de resgate ou burilamento. Reflete nisso. E se a vida te entregou a pais ou mães difíceis, que não puderam ou não te podem apresentar por agora, dia por dia, inalteradamente, uma certidão de irrepreensibilidade, não deixes de amá-los e respeitá-los mesmo assim. Há quem diga que não pediu aos genitores para nascer. Entretanto, essa mesma criatura, em rebeldia, talvez, seja aquela que antes do berço se lhes erigia em obsessor afetivo, a esmolar-lhes repetidamente uma nova existência na terra até que lhes cedessem aos anseios, integrando-se um com o outro, para que esse filho ou filha, hoje revoltados, atingissem o plano físico, tentando novas aquisições de progresso. Se sofres conflitos e ouves alguém a debitá-los na conta de traumas nascidos da aversão, desprezo, inveja, ódio, vinculação afetiva ou superproteção por parte dos pais difíceis que talvez tiveste ou que provavelmente ainda agora te acompanham, recorda que semelhantes estudos poderão expressar a verdade do ponto de vista terrestre, mas não te esqueças de que as leis da reencarnação estão funcionando e que na posição de pais ou filhos somos seres em aperfeiçoamento, demandando a imortalidade e que unicamente à custa de compreensão e respeito recíproco lograremos sanar os próprios desequilíbrios e desajustes. Ante pais ou mães complexos, auxilia-os sem jamais reprová-los. Eles te pedem entendimento e apoio, a fim de acertarem com os próprios rumos, tanto quanto recebestes deles apoio e entendimento para alcançar a escola humana. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, por enquanto, nos achamos ainda muito longe das qualidades angélicas. E todos nós, sem exceção, precisamos de amor e do amparo do amor para viver, conviver e sobreviver. Então, Emmanuel traz para nós aqui nessa mensagem exatamente esse estímulo, né? Da mesma forma que os pais também são espíritos reencarnados, na condição ainda de devedores perante as leis divinas,
trazendo ali tendências e dificuldades, nós, como filhos, também somos esses espíritos. Existe uma ilusão que, com o esclarecimento, ela vai se dissolvendo, de que o fato dos pais serem mais velhos biologicamente nessa encarnação aqui no mundo, dá a ideia de que eles têm obrigação de serem melhores do que os filhos. Já que os filhos podem se justificar pela imaturidade biológica e psicológica. Mas o que nós lembramos, através do entendimento da lei da reencarnação, é que a biologia apenas diz para nós quem chegou primeiro. Mas que, na verdade, todos nós somos espíritos, ombreando uns com os outros, né, nesse grande trabalho, nessa grande jornada de transformação e de evolução. Então nós vamos encontrar naquelas cenas, né, naqueles relatos que vão chegando para nós através da mídia, de mães e pais que desejam abortar um filho, mães e pais que abandonam um filho logo no nascimento, numa lixeira, numa caixa de sapato, num orfanato. Nós temos aqueles pais e mães que, criando os filhos, os criam precariamente, deixando de oferecer o amor, deixando de suprir as suas necessidades mais básicas. São espíritos que trazem graves imperfeições ainda no seu caráter, que estão, como nós vimos lá no anterior, com Maria Dolores, estão ali plantando situações extremamente dolorosas que terão que resgatar. E, ao mesmo tempo, nós temos filhos também que reencarnam, já desde o início, né, reprovando e também ali se sentindo, como foi colocado aqui por Emmanuel, deixa eu pegar as expressões, se sofres conflitos e ouves alguém a debitá-los na conta de traumas nascidos de aversão, desprezo, inveja, ódio, vinculação afetiva ou superproteção por parte dos pais difíceis, que talvez tiveste ou que provavelmente ainda agora te acompanham, recorda que semelhantes estudos poderão expressar a verdade do ponto de vista terrestre. Mas não te esqueças de que as leis da reencarnação estão funcionando. Então está dizendo aqui para nós que, pelo fato dos filhos nascerem de pais que não valorizaram aquela criança, não deram o amor de que ela necessitava, acabaram plantando, semeando muitos sentimentos negativos, do ponto de vista terrestre, isso até se justificaria. Porque, afinal de contas, aquele filho se transformou naquele filho por causa do comportamento dos pais. Mas que, na verdade, nós temos ali, através da lei da reencarnação, espíritos que vão se juntando, que vão se aproximando para resgates muito difíceis. Então, da mesma forma, quando nós analisamos casamentos, que hoje, né, são formas de dois espíritos que trazem do passado a necessidade do resgate, na construção de uma família nós temos também filhos que se aproximam dos pais, trazendo essas mesmas necessidades. Só que cada relação, cada tipo de relação, cada modelo de relação traz para nós um tipo de experiência diferente. Um casal que se junta tem ali um tipo de experiência que ela é construída dentro daquele campo da intimidade. Quando nós temos a relação entre espíritos, na relação de pais e filhos, nós temos ali uma relação de hierarquia que é diferente, em que os pais, sendo ali tutores daqueles espíritos que estão reencarnando, exercem sobre eles a sua influência, que pode ser de um modo positivo ou pode ser negativo. Mas o fato dos espíritos trazerem a maternidade e a paternidade como missão, como responsabilidade, não quer dizer que eles tenham capacidade de cumprir essa missão da forma como deveria. Exatamente porque trazem ainda as suas dificuldades morais. Então o fato de serem pais ou mães não atribui a eles, né, aquele atestado de perfeição, aquele atestado de pureza. São simplesmente espíritos vivenciando experiências com que se comprometeram para não apenas ajudar aqueles espíritos com quem eles estão vinculados, mas principalmente para ajudarem a si mesmos. A Angelina trouxe para nós aqui, né, toda mãe é um exemplo para todo filho.
O seu valor está no momento em que, na sua sublime atitude, doa-se, oferecendo o seu ventre para nos acalentar, para o enfrentamento no mundo material. Então, nossa querida Marta, presente aqui conosco, saudades, Marta, seja bem-vinda. Então, é aquele passo inicial que nós lembramos, né? Os pais proporcionam a oportunidade da reencarnação aos filhos. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande tarefa. E quando nós falamos aqui das mães, né, como lembra a Marta, que oferece o seu corpo, o seu próprio ventre, para gerar aquela criança, do nosso ponto de vista, isso nada mais é do que um acidente biológico. Mas do plano espiritual, nós que temos oportunidade de estudarmos, né, as leis divinas que tratam dessa questão da reencarnação, do vínculo entre os espíritos, da missão e comprometimento daqueles indivíduos que acolhem esses espíritos que estão reencarnando, nós vemos ali que, além daquele acidente biológico, vemos ali um fato de grande comprometimento e de grande sublimidade. Que nós ainda, infelizmente, não temos, né, a capacidade de compreender a dimensão. Porque é só olhando do outro lado, quando nós vemos ali, então, tudo começando desde a programação, desde a aproximação, né, nós vimos com André Luiz como acontece, então, a aproximação de um espírito no momento da gestação, no momento da fecundação, para depois vir a geração. Então, ao olharmos, né, uma mulher grávida, por exemplo, nós vemos ali apenas uma mulher carregando no ventre um bebê que está nascendo. Mas se nós pudéssemos olhar da perspectiva espiritual, nós veremos dois espíritos ali de uma forma, como é que eu posso dizer, ligados de uma forma tão profunda, que isso seria para nós assim algo de realmente causar em nós grande espanto, mas grande espanto no sentido da beleza desse fenômeno. Porque ver um indivíduo nascendo dentro de outro é algo que a nossa sensibilidade ainda não foi capaz de captar. Nós vemos apenas ali o fato biológico acontecendo. Uma mulher preparando outra pessoa, né, Chaconete? É algo realmente sublime, algo belíssimo. Então, aqui, para finalizarmos, né, Herculano Pires, então, traz um pequeno comentário sobre esse tema. Ele diz assim: quem não pediu para nascer? A pergunta 203 de O Livro dos Espíritos refere-se aos elementos que os pais transmitem aos filhos. A resposta dos espíritos é essa: dão-lhes apenas a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Acreditava-se que os pais transmitiam aos filhos alguma coisa de suas próprias almas. Os espíritos refutaram essa tese. As semelhanças de temperamento e tendência nas famílias não são explicadas no espiritismo pela hereditariedade física, mas pela afinidade espiritual. Na reencarnação, os espíritos são atraídos aos pais em virtude de ligações do passado. As ligações positivas se reconhecem pela afinidade, as negativas pela repulsão. Pais e filhos que se ajustam são espíritos afins. Os que se repelem são credores e devedores que se reencontram. O espírito suficientemente evoluído para ter consciência de suas deficiências, logo que vence o prazo destinado à sua permanência na vida espiritual, pede para reencarnar. Liga-se, então, por afeto ou por remorso, a pessoas de seu convívio na vida anterior, ligações positivas ou negativas, pedindo-lhes que os aceitem como filhos. Cada nascimento na Terra implica decisões tomadas no mundo espiritual. Há os que pedem e os que imploram para nascer. Os que imploram são geralmente os que mais reclamam nesta vida. Os que mais se desajustam em família, os mais rebeldes, porque mais necessitados. O conceito humano de que ninguém pediu para nascer é um erro produzido pela cegueira espiritual dos homens. Como esquecemos os antecedentes espirituais do nascimento, precisamente para podermos viver uma vida nova sem lembranças perturbadoras, temos a impressão de que fomos enviados ao mundo à revelia do nosso desejo.
E muitos acusam os pais de responsáveis pelo seu nascimento, como se os pais tivessem o poder de gerar quando querem e de escolher os espíritos que devem nascer como seus filhos. A mensagem de Emmanuel, colocando o problema em seus termos exatos, adverte-nos quanto à necessidade de atendermos aos deveres da vida em família, pois o cumprimento ou não desses deveres determinará a nossa futura situação na vida espiritual. A vida material passa depressa, e os laços espirituais continuam além da morte e repercutem nas vidas futuras. Então a ideia, eu não pedi para nascer. Vem aqui a resposta, né? Exatamente que muitos desses espíritos rebeldes imploram para nascer. Mas diante do reencontro com os seus algozes do passado, eles então ali acabam se rebelando contra essa relação e principalmente por estarem presos, quase que obrigados a conviverem uns com os outros naquele mesmo ambiente durante tanto tempo. E no momento em que adquirem ali aquela ideia de liberdade, eles então ali fogem desse compromisso. Se distanciam daquele compromisso que foi tão trabalhosamente planejado no plano espiritual. Porque tudo começa no plano espiritual, como lembra para nós aqui Herculano Pires. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, esse nosso encontro de hoje, e concluímos esse livro belíssimo. Como eu falei para vocês aqui, uma das grandes belezas de estudarmos esses livros do Chico é encontrarmos, né, esse tesouro que, infelizmente, é completamente desconhecido pela grande maioria dos estudantes da doutrina espírita. Então, precisamos, né, sempre ter ali, fazer esse garimpo e encontrarmos essas pérolas, né, que se encontram aqui escondidas no meio de tantas e tantas páginas, né, porque são livros em cima de livros, e nós ficamos presos ali àqueles livros que, sem dúvida, são muito importantes. Mas é muito importante que nós vamos além, para poder conhecer um pouco mais sobre esse universo, conhecendo esses estudiosos, conhecendo então esses espíritos que trazem para nós essas mensagens tão importantes. Então, mais um livro que vai aqui para a nossa biblioteca, como concluído no nosso estudo, e esperamos aqui